Para a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 6, com o tema O Bom Pastor e Suas Ovelhas. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 10, dos versículos de 1 a 16. A palavra-chave é cuidado, e vamos abordar nesta lição. Jesus, a porta das ovelhas, o aprisco das ovelhas. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. A lição desta semana está organizada em 3 pontos. Primeiro, Jesus como a porta das ovelhas, que permite o acesso ao aprisco e à salvação. Segundo, o aprisco das ovelhas, simbolizando um espaço de segurança e proteção. E terceiro, a distinção entre o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, e o mercenário, que se deixa em risco. Baseada em João 10, 1-16, esta aula apresenta uma descrição de Jesus sobre as qualidades do bom pastor e o seu relacionamento com as ovelhas. Assim, é uma lição que destaca a liderança amorosa de Jesus e, ao mesmo tempo, ressalta a responsabilidade das ovelhas de identificarem a sua voz e atenderem ao seu chamado. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do bom pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores, e mais especificamente como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel, capítulo 34. A porta das ovelhas, nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. E, em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: eu sou a porta. E logo depois declara: eu sou o bom pastor. O significado contido na frase eu sou a porta é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai. A exclusividade deste caminho de fé em Cristo nunca foi melhor colocada do que quando Jesus disse: eu sou a porta. Cristo é o caminho para Cristo, pois ele é ao mesmo tempo a porta e o aprisco. Parece atraente quando os homens dizem que todos aqueles que têm ideias éticos elevados, comparáveis aos do Sermão da Montanha, são cristãos. Mas como isso parece vazio quando colocado ao lado do desafio pessoal, eu sou a porta, não existe outra. Assim, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Certamente isto não deve ser interpretado como uma referência àqueles verdadeiros mensageiros de Deus do Antigo Testamento, mas inclui
todos aqueles que falsamente se intitulam mensageiros de Deus. Mesmo os fariseus que corromperam os ensinos de Moisés, como se estes mesmos fossem capazes de dar vida, estão sob esta condenação. Não há um ponto na história humana que esteja além do horizonte dos ladrões e mercenários das parábolas. Quando o homem afirma anunciar o dom da vida, é parte da fé em Jesus. Ele se proclama como ladrão e mercenário, e a sua atividade foi, é e será uma atividade destrutiva. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. No aprisco, o pastor desempenha a função de uma porta, fazendo com que, por seu intermédio, as ovelhas entrem e sejam protegidas. Jesus é a porta da salvação de Deus para nós. Ele oferece o acesso à segurança e à proteção. Cristo é o nosso protetor. Algumas pessoas ressentem-se por Jesus ser a porta, o único caminho de acesso a Deus. Jesus é o Filho de Deus. Então, por que deveremos buscar outro caminho ou desejar um caminho particular que leve a Deus? O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário, ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas. O mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas, apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. As ações do bom pastor distinguem-se das do mercenário. Ao contrário deste, o bom pastor dá a sua própria vida, demonstra generosidade e protege as ovelhas. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na fé e na vida cristã. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.